A Yamaha Fazer 250 é uma das motos mais conhecidas e respeitadas do Brasil. Desde seu lançamento, ela se consolidou como uma opção intermediária para quem queria sair das motos de entrada, como a Factor ou a CG 160, e subir para algo mais robusto, mas ainda sem alcançar os preços salgados das 500cc. Durante anos, a Fazer conquistou uma legião de fãs por prometer um equilíbrio entre potência, economia e estilo, se tornando um verdadeiro meio-termo ideal. O que fez da Fazer 250 uma moto tão especial foi exatamente sua versatilidade. Ela sempre conseguiu transitar bem entre o público que buscava economia e aqueles que queriam desempenho para viagens médias. Além disso, o design agressivo e os equipamentos mais modernos ajudavam a transmitir a ideia de que o dono da Fazer tinha dado um passo adiante. Não à toa, para muitos motociclistas, a Fazer era sinônimo de evolução e de status. Mas toda essa fama esconde um detalhe que poucos comentam. A moto continua com uma imagem positiva no mercado. Mas no dia a dia, o consumidor descobre que a Fazer tem alguns pontos fracos que não aparecem nos anúncios nem nas propagandas. E esse problema escondido não é algo pequeno, porque mexe justamente no bolso do brasileiro. E é sobre isso que vamos falar hoje. O que realmente acontece quando se compra uma Fazer 250, quais os custos que estão por trás da sua fama de moto equilibrada, e se, no fim das contas, ela ainda é a melhor escolha no mercado atual. Para entender o peso da Fazer 250, é preciso olhar para sua trajetória. Quando a Yamaha trouxe o modelo para o Brasil, o objetivo era claro: enfrentar diretamente a Honda CB Twister, que dominava o segmento das 250cc. A Fazer chegou com injeção eletrônica, motor confiável, um design arrojado e um preço competitivo. Rapidamente, ela caiu no gosto de quem queria mais do que as motos de entrada podiam oferecer. Com o tempo, a Fazer se tornou uma espécie de carta na manga da Yamaha. Esse canal só existe porque você que acompanha acredita em informação verdadeira e reveladora. Então já se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Aqui a gente mostra o que as montadoras não querem que você saiba. Se inscreveu? Ótimo! Agora vamos para o vídeo de hoje. Essa diferença pode não assustar em um primeiro momento, mas se transforma em um gasto considerável quando colocado na ponta do lápis. Imagine um entregador rodando 200 km por dia. Com uma moto que consome mais do que promete, esse trabalhador pode gastar mais de 150 a 200 reais a mais por mês em combustível em relação a motos mais econômicas. Em um ano, esse valor ultrapassa facilmente os R$ 2.000. Para um brasileiro de renda média, isso pesa demais no orçamento. Além disso, a comparação com concorrentes escancara o problema. A CB Twister, por exemplo, costuma registrar médias mais próximas do divulgado, com 30 km por litro em uso urbano leve e até 35 km por litro em estrada. Já scooters e motos chinesas mais novas chegam a surpreender, entregando eficiência melhor com motores de mesma faixa. Nesse ponto, a Fazer acaba ficando para trás. Esse é o problema escondido. Quem compra a Fazer esperando economia pode se frustrar rapidamente. Para quem roda pouco, o impacto é pequeno, mas para quem depende da moto como ferramenta de trabalho ou para uso diário intenso, a diferença no consumo se transforma em um fator decisivo. Se o consumo já preocupa, o custo de manutenção não fica atrás. Embora a Yamaha seja reconhecida pela confiabilidade mecânica, a realidade das revisões e peças da Fazer 250 é menos amigável. As revisões em concessionárias são mais caras do que muitos imaginam e em cidades menores a disponibilidade de peças originais é limitada. Isso obriga o consumidor a pagar mais caro em grandes centros ou recorrer a peças paralelas que podem comprometer a durabilidade. Peças simples, como pastilhas de freio ou kit de transmissão, têm preços acima da média do segmento. Em comparação, a Honda, com sua rede mais ampla, consegue oferecer valores mais baixos e peças em praticamente qualquer cidade do Brasil. Essa diferença de acessibilidade se transforma em outro problema prático para o dono da Fazer. E aqui entra um detalhe crucial. Enquanto a Yamaha foca em design e conforto, o brasileiro médio quer previsibilidade. O consumidor quer saber que se a moto quebrar numa cidade do interior, ele encontrará a peça na loja da esquina. Com a Fazer isso nem sempre acontece. E essa incerteza é um problema para quem precisa de mobilidade diária. Essa combinação de consumo mais alto e manutenção cara cria um contraste perigoso. A moto continua confiável, mas custa mais para manter do que a concorrência.
Isso coloca em dúvida a ideia de que a Phaser é uma opção realmente racional. A comparação mais óbvia sempre foi com a Honda CB Twister, mas hoje a Phaser enfrenta um leque muito maior de rivais. A Twister se mantém firme, oferecendo consumo. Isso cria uma pressão inédita para a Yamaha. Antes, a Phaser tinha que enfrentar apenas a Twister. Hoje, precisa se defender em várias frentes. Motos chinesas com mais tecnologia, scooters elétricos que prometem economia no longo prazo e até modelos premium mais acessíveis. A cada ano, a Yamaha perde um pouco do espaço que antes parecia garantido. Essa mudança mostra que o problema escondido da Phaser não é apenas um detalhe técnico, mas uma dificuldade real em se manter competitiva em um mercado que evoluiu mais rápido do que ela. O impacto disso tudo é direto no consumidor. Para o brasileiro que depende da moto para trabalhar, seja como entregador ou para deslocamentos longos, a conta não fecha. Uma moto que consome mais, tem manutenção mais cara e peças menos acessíveis, deixa de ser uma solução racional e passa a ser um peso no orçamento. E aqui está a frustração. Muitos compradores se aproximam da Phaser pela imagem de confiabilidade e custo-benefício, mas no dia a dia percebem que a economia prometida não é tão real quanto parecia. Esse desencontro entre expectativa e realidade gera decepção, e isso se espalha rapidamente em grupos e fóruns de motociclistas. Esse detalhe pode até não afetar tanto o consumidor que compra a moto por estilo ou por paixão, mas para o brasileiro médio, que escolhe a moto como ferramenta de mobilidade e precisa calcular cada gasto, o impacto é grande demais para ser ignorado. Os relatos em fóruns e redes sociais reforçam esse cenário. Muitos proprietários elogiam a durabilidade do motor, a estabilidade em estradas e o conforto geral. Entretanto, quase sempre mencionam o consumo mais alto e o custo elevado de peças como pontos negativos. Alguns contam que acabaram vendendo a Phaser antes do esperado por não conseguirem manter os gastos. Outros dizem que só continuam com ela porque já se apegaram ou porque confiam no histórico da Yamaha, mesmo reconhecendo que a Twister ou até modelos chineses seriam mais baratos no longo prazo. Essa divisão mostra que a Phaser 250 continua com força entre fãs da marca, mas perde espaço entre consumidores mais racionais. E quando o boca a boca negativo cresce, ele rapidamente afeta as vendas e a imagem da moto. A pergunta inevitável é: vale a pena comprar uma Phaser 250 hoje? Para quem busca estilo, robustez e uma moto já consolidada no mercado, a resposta pode ser sim. A Phaser continua sendo uma moto confiável, com desempenho satisfatório e um design que agrada muita gente. No fim, a decisão depende do perfil do comprador, mas é importante que ele entre sabendo da realidade. A Phaser não é a moto tão econômica quanto parece, e seu custo de manutenção pode ser mais alto do que o imaginado. Chegamos então ao ponto final. A Yamaha Phaser 250 é uma moto respeitável, mas que carrega consigo um problema que pouca gente fala abertamente. O consumo mais alto do que o prometido e a manutenção cara transformam sua fama de moto racional em algo questionável. Para muitos, ela ainda pode ser a melhor escolha, mas para outros já deixou de ser. E esse é o tipo de discussão que precisa ser feita. Afinal, quem compra uma moto no Brasil está investindo em um bem caro, que vai impactar diretamente o dia a dia e o orçamento. A Phaser ainda é uma opção válida, mas não é a escolha óbvia de antigamente. Agora eu quero ouvir você. Sabendo de tudo isso, você ainda compraria uma Phaser 250 ou daria chance para a Twister ou até para as chinesas que estão chegando? Deixe seu comentário aqui embaixo, curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. Aqui, a gente sempre traz a visão que as montadoras não querem que